O rock, ou rock and roll, surgiu e se firmou nos Estados Unidos durante a década de 50, tendo rapidamente se espalhado por todo o mundo. Sua história começou com a influência cultural da música dos escravos vindo da África na sociedade norte-americana como forma de expressão cultural e artística. Em fins de 1950, nos Estados Unidos da América, uma geração marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial viu-se frente a ritmo até então desconhecido, vindo de comunidades afro-americanas nos centros urbanos do norte do país. Nas colheitas de algodão dos Estados Unidos, os escravos cantavam para celebrar sua espiritualidade e seus ancestrais. Também cantavam sobre as mazelas da escravidão, estabelecendo assim uma relação direta entre sua música e a realidade social. O rock herdou essa capacidade de radiografar o presente. Na época, a sociedade americana começava a abandonar preconceitos seculares. De uma certa forma, a explosão do rock simbolizou uma América nova, mais liberal, próspera e livre das dificuldades econômicas do pós-guerra. Adolescentes brancos começaram a curtir uma música antes relegada a salões de baile nos bairros negros e pobres. Assim, as raízes musicais do rock and roll, tanto as negras quanto as brancas europeias, começaram com o blues rural do início do século XX e fundiram ao blues urbano, aos gospel e ao jump band jazz. Pode-se dizer que além da cultura afro-americana e do blues, o som das guitarras elétricas tem sido a principal caracterização do rock. E, embora no início da história do rock o instrumento principal fosse o saxofone, hoje em dia os instrumentos musicais mais utilizados são a guitarra elétrica, o baixo, a bateria e o teclado. Entre sua característica principal estão a predominância de uma base rítmica constante e repetitiva. A segunda é a utilização da música de uma forma emocional e espiritual. O rock surgiu na década de 50 através da mistura de 3 gêneros musicais: blues, country e jazz. Assim surgiu o rock clássico, uma mistura de vários gêneros musicais. Nesse período, o classic rock surgiu. Elvis Presley, considerado por muitos anos o rei do rock. Década de 60. O tal período foi o mais popular e prolífero do rock. A combinação do movimento anti-guerra e o crescimento do uso de drogas registrada na época originou o pensamento da década. Bandas famosíssimas como Beatles, Rolling Stone, The Doors e Pink Floyd surgiram. Foi nesse período que surgiu o famoso lema sexo, droga e rock and roll. Na fase, a agressividade do rock dos anos 60 havia se esfriado um pouco, proporcionando o retorno de um estilo mais direto e primitivo. Foi na década de 70 que surgiu o punk rock, o conceito de faça você mesmo. Tomou conta do mundo inteiro através das bandas The Ramones, Iggy Pop e The Stooges e Sex Pistols. Além destes, outros lendários grupos musicais surgiram nesse período: Led Zeppelin, Black Sabbath, The Purple, Kiss e Aerosmith, por exemplo. Década de 80 foi marcada pelo peso, atitude e a comercialização. Na questão do peso surgiu heavy metal, representado por bandas como Iron Maiden e Judas Priest. Além disso, nos anos 80 surgiu a alternative rock, gênero musical criado pelas bandas underground que não tinham apoio das grandes gravadoras e que passaram a lançar seus discos de forma independente. Década de 90. Sem dúvida foi a época de hard rock liberado pela banda Guns N' Roses. Para se ter uma ideia, o estoque dos discos da banda não duravam nem 24 horas nas lojas. Também foi na década de 90 que surgiu o grunge, estilo que tem como características musicais a menor cuidado na polidez do som. Grunge tem um significado próximo a sujo na língua inglesa.
e a criação de letras relacionadas com a depressão e angústia. Algumas importantes bandas dessa fase, o U2, Pearl Jam, Nirvana, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Dream Theater e Green Day. Cenário atual. No início do século atual, o rock começou a perder grande parte do seu espaço para o pop. Contudo, uma nova vertente do estilo, a qual relaciona o rock com a diversidade da música, surgiu. Assim se tornou um elemento crucial para os roqueiros do século XXI. A aceitação da heterogeneidade e a exalação de toda a história do rock. E o bom e velho rock and roll é muito mais que um gênero musical. Ele representa um traço da história de uma cultura e de um estilo de vida. Influências da história do rock. No final da década de 1960 e no início dos anos 70, o rock desenvolveu diferentes subgêneros, quando foi misturado com o folk music ou com o blues ou com o jazz. Nasceram o folk rock, o blues rock e o jazz rock, respectivamente. Na década de 1970, o rock incorporou influências de gênero como o soul music, o funk de diversos ritmos de países latino-americanos. Ainda naquela década, o rock gerou uma série de outros subgêneros, tais como o soft rock, o glam rock, o heavy metal, o hard rock, o rock progressivo e o punk rock. Já nos anos 80, os subgêneros que surgiram foram new wave, o punk hardcore, o rock alternativo e, na década de 1990, os subgêneros criados foram o grunge, o beat bop, o indie rock e o nu metal. Grandes nomes e bandas do gênero. Número 1, Guns N' Roses. Número 2, Red Hot Chili Peppers, de 1983. Número 3, Metallica, de 1981. Número 4, Aerosmith, de 1970. Número 5, Banda Angra, de 1991. Instrumentos utilizados para esse gênero. Alguns músicos usam apenas um violão, outros guitarras elétricas, alguns usam flauta, outros sintetizador, até violino e citarra valem. Tipicamente, as bandas de rock possuem duas guitarras elétricas, um contrabaixo elétrico e uma bateria de 7 peças, mas as variações não permitem que limitemos a isso. E não nos esquecemos da voz, que pode variar de um cantor, às vezes com um breaking em terças e até um madrigal inteiro em contraponto. Características do som. Entre suas características principais estão a predominância de uma base rítmica constante e repetitiva. A segunda é a utilização da música de uma forma emocional e espiritual.